Vamos começar juntos mais um estudo aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Está pronto? Está pronta? Mais um capítulo, é o último capítulo de Jonas. Com alegria a gente estuda a palavra de Deus, né? Com entusiasmo. Há capítulos mais sombrios que contam a história de Israel, mas há sempre uma ponta de esperança. Deus nunca desistiu de Israel, nunca desistiu. E dos outros povos também aqui na história de Jonas com Nínive. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas por hora eu quero saudar você, mandar um grande abraço para todos aqueles que escrevem em nosso YouTube. Lá o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Se você ainda não está inscrito, vá lá, se inscreva, clique no sininho para receber as novidades. Dê o seu like também, que é muito importante para a gente. Isso faz uma diferença danada, tanto nos capítulos como também no canal. Se você também quiser, pode copiar o link e passar para os seus amigos. Olha, isso vai fazer de você um missionário. Você estuda a Bíblia e exercita, né? Quando a gente só estuda a Bíblia, a gente vira obeso espiritual. A gente tem que exercitar, e a maneira de exercitar é ser um missionário, uma missionária, levar a palavra para outras pessoas. Então, convido você para ser este missionário tão importante. Nós estamos também na TV, todos os dias às 6 da manhã, o programa inédito, depois às 11h30 da noite, a repetição, e às 3 da manhã também. Vários horários para você nos acompanhar. Estamos no NT Play, ali há vários conteúdos gratuitos, filmes, desenhos animados para você, música, musicais, entrevistas, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E também estamos no Deezer e no Spotify. Ali você pode ouvir a Bíblia, desde Gênesis 1 até este último capítulo de Jonas, hoje, né? Porque amanhã tem mais um capítulo, e depois mais um, e assim por diante, daqui a pouquinho toda a Bíblia. Nós queremos agradecer a você que tem confiado as suas doações para a Rede Novo Tempo como anjo da esperança. Você sabe que este montante é aplicado para pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo, usando a rádio, a TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos. Você que é anjo da esperança, receba o nosso abraço, e talvez você que ainda não é e gostaria de ser, gostaria de saber um pouco mais, aqui está um número de WhatsApp para você entrar em contato e fazer aí as suas perguntas. Bem-vindo, bem-vinda aqui aos Anjos da Esperança também. E falando nisso, né, os cursos bíblicos, nós temos aqui este curso, estamos apresentando já há vários dias, o curso bíblico Guia de Estudos da Bíblia Eu Creio, na revista Esperança Novo Tempo. São 15 lições bem legais, 15 lições que falam desde a Bíblia até a volta de Jesus, vários temas importantes. Qual é a origem do conteúdo da Bíblia, né? Quem inspirou os profetas de Deus? O que a palavra de Deus é para nós? Algumas perguntas que você vai ter que responder. E está lá o texto bíblico, é bem ilustrado, no final tem um teste. Você faz esse teste, envia para a gente de diversas formas aqui, via internet, pelo correio, e recebe um certificado. Olha, bem bacana. O mais importante é o conhecimento, né, que você vai ter aqui deste material. Outro número de WhatsApp para você pedir a revista, é só colocar Eu Creio. Há outras revistas mais, educação financeira à luz da Bíblia, sobre saúde, saúde mental, profecias, Daniel, Apocalipse. Olha, tem uma gama de materiais e guias de estudo da Bíblia, graças aos Anjos da Esperança. Bom, nós vamos para um intervalo agora, na volta, o último capítulo de Jonas. Não perca por nada, não saia daí, a gente já volta. Que bom que você ficou com a gente, você está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria podermos estudar a palavra de Deus, né? Eu mencionava a importância de estudar todos os dias, né? Esse plano
que é esse projeto tão bacana, esse processo de estudar a Bíblia, um capítulo por dia. Isso daí é bem simples, vale a pena. Você não vai gastar muito tempo, pode se aprofundar mais se quiser, né? Mas ali ler, entender um pouco. Nós estamos dando contexto aqui para você no programa, mas você pode ler aí sozinho a palavra de Deus e isso vai ser muito edificante para a sua vida. Quanto mais a palavra estiver em nosso coração, mais vamos enxergar as coisas, né? Mais vamos enxergar. O povo de Sacar, né? A Bíblia diz que eles eram inteligentes porque sabiam interpretar os tempos que nós estamos vivendo. Eram úteis, portanto, aos reis. Aqui também, quando a gente abre a palavra, a gente começa a interpretar algumas coisas. São claras aqui, estamos vivendo no final, não é? O que mais temos que esperar senão a volta de Jesus, né? Tantos sinais que já aconteceram, estão acontecendo, vão acontecer. Temos que estar preparados hoje para receber ao Senhor Jesus. E não é só uma questão de estar preparado para a volta de Jesus, né? Nós podemos descansar no Senhor, morrer, não, mais fácil entender, mas descansar no Senhor. Quando abrirmos os nossos olhos, na volta de Cristo, vamos recebê-lo. Então, quem descansa no Senhor já teve a sua oportunidade. Então, não vamos brincar com isso, não vamos brincar com a vida. Cada segundo é importante. Cada segundo é importante. A gente vê isso na hora que as pessoas estão perdendo a vida, pouco a pouco, como elas gostariam de ter mais um tempo para fazer alguma coisa mais, abraçar mais alguém. Cada segundo conta, cada segundo é importante nessa jornada. Então, vamos lá. Jonas conta a história do próprio, né? Jonas, que recebe uma orientação de Deus, que recebe um mandato de Deus, uma missão de pregar no lugar difícil. Fazer coisas fáceis, tudo bem, né? Vamos fazer uma coisa fácil, né? Entregar flores para as mães no Dia das Mães é uma coisa gostosa, prazerosa e fácil, né? A pregar para pessoas que estão no presídio já complica um pouco, né? Há pessoas que têm medo de entrar. O próprio Cristo disse: eu estive preso, você não foi me ver. Então, parabenizo a você que tem algum tipo de ministério que envolve visitar detentos, ajudar ex-detentos, famílias desses detentos que tiveram essa infelicidade, essas decisões erradas, não é? Mas que tem a oportunidade da segunda chance também. Segunda chance. Olha aí, esse daqui é o livro da segunda chance. O livro de Jonas. Bom, sai o Jonas correndo de Deus, vai para Jope, ali ele tem 800 quilômetros, o lugar para onde Deus tinha mandado, Nínive, ou ele escolhe um outro navio que é para bem longe, para Tarsis, lá perto da Espanha, lá da França, da Europa, e complica toda a situação. Primeiro capítulo, ele corre de Deus. No segundo capítulo, ele cai no mar, ou ele é jogado no mar, a tempestade grande, então ele corre para Deus, Não tem nenhum problema, quando a gente está em dificuldades, correr para Deus. É para ir mesmo que a gente tem que correr, não tem outro lugar, né? É para Deus mesmo, não tenha vergonha. Eu conversava uma vez com uma pessoa que disse assim, não, eu já envergonhei muito a Deus, ele não quer me ouvir. Que isso, que bobagem. Tire isso da cabeça. Você envergonhar a Deus, mas Deus sempre vai receber você do jeito que você estiver. Jonas estava ali dentro do peixe grande. Deus o recebeu, ouviu sua oração das profundezas do mar. Olha, então ele corre para Deus. O terceiro capítulo, Jonas vai pregar em Nínive. Então ele corre com Deus, vai lá, percorre as ruas, toda uma grande cidade fortificada. E agora o quarto capítulo e último, é o capítulo da reclamação. Desobediência, aliás, primeiro capítulo. Oração, o segundo capítulo. Pregação, o terceiro capítulo. E reclamação, o quarto capítulo.
ele corre adiante de Deus, vai na frente de Deus. Quando você reclama, você não está aceitando o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você reclama, você está dizendo para Deus o que Ele tem que fazer por você. Senhor, eu quero isso, quero assim, quero assado. Não é? Algumas pessoas acham bonito dizer para Deus, Senhor, eu quero uma casa assim, assim, assada, eu quero um namorado assim, uma namorada assim, assim, assado. Parece que Deus é um computador, eu ia dizer robô, né? Mas um computador programado. Você coloca lá o que você quer, aparece. Não é assim, não funciona assim. Deus tem uma vontade, Ele vai exercer essa vontade para a sua vida. Pode ser que ela coincida com aquilo que você está querendo também. Mas se não for, qual pai daria uma cobra para um filho quando ele pede peixe? Tem que ser muito desubicado, como dizem os hispanos, né? Muito fora da casinha, né? Muito fora da casinha. Mas aqui vamos lá, é um capítulo pequeno e nós encontramos agora Jonas. Jonas. Com isso desgostou-se Jonas. Por quê? O povo se arrependeu. E ele se desgostou. Extremamente ele ficou desgostoso. Ficou com raiva, ficou irado. Mas Deus ouviu a sua oração lá no fundo do mar e o livrou. Deus também está ouvindo esta oração atentamente. Deus não ouve só a oração do bonzinho. Deus não ouve só a oração do arrependido. Deus ouve a oração de reclamações. Deus tem um setor de reclamações muito grande. E Ele ouve com prazer. Que é para Ele que a gente tem que dizer essas coisas. E Ele ouviu a oração. Deus quer saber o que você está pensando para poder lhe ajudar. Mas olha, ele se desgostou. Aqui a Bíblia diz tremendamente, ficou irado, ficou com raiva. Mas que droga! Eu prego, esse povo se converte. Olha, qual é o maior desejo do pregador? Não é que o povo se converta? Que o povo aceite a mensagem? Esse é o maior desejo que um pregador pode ter, não é verdade? Mas ele não ficou contente, não. Ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, quando o Senhor me mandou fazer isso, quando o Senhor me deu a missão, por isso me adiantei, fugi para Tarsis, pois sabia, olha esse verso é muito interessante, que eu sabia que és Deus clemente, misericordioso. Então ele conhecia Deus, ele sabia que Deus ia aceitar o arrependimento daquele povo, sabia. E tem uma mania também, né? A gente tem uma mania de que quando acontece assim, eu sabia nada. Sabia nada. Eu sabia que ia bater o carro, eu sabia disso. Sabia que esse menino ia ser mandado embora, eu não sabia nada. Quando acontece, você diz, eu sabia. Não tem nada a ver, não é? É uma maneira de dizer assim, eu nunca acreditei em você. É isso. Ele está dizendo aqui, Deus, na realidade, eu sou um profeta, mas eu não acreditava muito, não. Eu sabia que aquele povo ia se converter, não sabia nada, tanto é que ele foi embora. Mas ele disse que sabia quem era Deus, né? Ai. Sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Já falei sobre arrependimento, né? Deus não se arrepende do mal, que coisa, não é isso. Deus, ele muda a visão, ele muda as consequências, dependendo das decisões, ele muda, pode mudar, claro que pode mudar. Por isso eu não creio numa doutrina que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. A gente pode fazer o que quiser, mas vai ser salvo no final da vida. Porque a gente é assim, a vida é ciclotínica, né? Cima, embaixo. E eu vou dizer, não, agora eu estou salvo para sempre. Eu estou salvo em Cristo Jesus pelo que Ele me fez. Isso eu acredito muito. Agora depende de mim, né? Muito de mim. Não tem uma predestinação na minha vida sobre isso. Então, eu sei que o Senhor é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Na realidade, o Senhor não quer o mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, que coisa.
Eu não gostei nada disso. Então, ele estava mais preocupado com a sua reputação. Ele tinha a intenção de não pregar lá, porque aquele povo era muito mau. E onde nós devemos pregar? Só para os bonzinhos? Só para os bonzinhos? Primeira vez que nós fizemos o Sol no Ibirapuera, a Semana de Oração e Louvor, foi com o pastor Alejandro Bulhon. Um abraço para esse meu querido amigo, que ainda prega muito, muito, e não para, tá pelo mundo aí correndo. Mas aí nos deram um espaço na TV e uma agência para fazer a propaganda. Olha, a coisa era grande, né? Um empresário pagou uma agência, e não era uma agência pequena, não vou dizer o nome dela, mas era uma agência top. Era e é ainda. Então chegou o dia deles apresentarem ali o que eles fizeram e tal. E fomos para lá. O pastor, um líder lá e eu e mais um colega. E eles apresentaram um camarada de casaco de couro, atrás de um muro, não estava pichado, era um muro, só ali os detalhes dos tijolos. E ele dizia, mais ou menos assim, não me lembro mais o que ele falava, mas assim, eu vou tomar sol no Ibirapuera de noite. E parava. O quê? Duvida? Sim, eu vou participar da Semana de Oração e Louvor. Tem uma rapaziada legal que vai dar altos toques pra gente e tal. Quando ele terminou, o Bulhão gostou, eu também gostei, mas nosso chefe, que era um pouquinho mais tradicional, ele disse, mas não poderia ser uma outra pessoa? Aí o camarada já rasgou assim. Olha, com todo respeito, quem que vocês querem ter ali no Sol de Ibirapuera, nessa programação? Ah, não, as pessoas, os jovens, tá? Então, se vocês quiserem ter só santo, eu ponho um anjo aqui falando. Esse anjinho falando, olha, venha assistir. Então, para justamente falar ao coração de outras pessoas aquela propaganda. E correu aquela propaganda. Foi muito legal, né? Foi muito legal. Jonas estava pensando assim, mas como é que eu vou falar o que para esse povo? Esse povo não vai se converter, esse povo é duro. Eu tenho já uma ideia daquele povo. Deus disse assim, vai lá, anda com eles. Pode falar, fale alto. Fale alto. Você é a propaganda do Evangelho. Fale ao coração deles. Ele foi, falou e não gostou do resultado. Não era para ser assim. Era para ser o quê? Todo mundo perdido. E depois de 40 dias ele olhasse para o céu, fogo do céu caindo sobre eles. Está vendo? Esse povo que não se converte mesmo. Não, falou a linguagem deles. Eles entenderam a importância da salvação em Deus e olha, se arrependeram, não é? Se converteram, diz aqui no capítulo passado. Bom, Jonas estava muito bravo. Tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver e ver isso. Ora, parabéns! Louvado seja Deus! Elias também, estava bem depressivo, falou, Senhor, tira a minha vida. Imagina, a mulher agora, Jezabel, prometeu que vai me matar. Tira a minha vida. E Jonas falou mais ou menos a mesma coisa. Tá certo isso? Teve uma vitória enorme. Você pregou lá no lugar, pregaram onde? Lá onde precisava. Por isso que eu falei da propaganda, né? Vai pregar no céu, você põe um anjinho lá, falando para pessoas santas, boas. Não, você vai pregar no fervo, lá onde a coisa acontece. Lembra da história de Pedro, Tiago e João que subiram o Monte Tabor? Espera-se que seja o Monte Tabor. E Jesus se transfigurou, apareceu Moisés e Elias. O que Pedro fala assim, Senhor, vamos ficar por aqui, nossa, que clima bom, vamos fazer 3 tabernáculos, ficar por aqui, que legal aqui. Aí Jesus disse, não, vamos descer que o fervo é lá embaixo. E o que estava acontecendo lá embaixo? Um pai com um filho endemoniado. Vamos lá resolver isso. É isso daqui. É estar nesses lugares, é fácil. Né? Pregar dentro da igreja é difícil, não é? Mas é mais fácil do que você ir numa penitenciária. É mais fácil de você ir num ponto de drogas para falar com rapazes e moças. É mais difícil. Deus mandou ele para o mais difícil. Aí ele saiu da cidade. Deus falou assim, escuta, tá certo isso, é razoável a tua ira, você está bravo com o quê se esse povo se converteu? Não sei se teve algum evangelista que pregou e teve tantas conversões. Ele disse, eu quero morrer, não estou feliz com isso não. Saiu da cidade, assentou-se no Oriente, lá em cima,
Aí tinha uma enramada lá, tinha uma sombra, ele ficou por lá. E olha o que aconteceu. Deus fez nascer uma planta, essa planta deu sombra para ele, ficou contente, porque o sol estava forte, ele estava lá em cima para esperar a cidade, o que ia acontecer. Eles já aceitaram, acabou, para mim está ótimo. Eles já aceitaram, não tem mais o que conversar. Ele ficou contente que Deus mandou lá uma rama cobrindo, dando sol, o do sol, dando sombra. De repente esta rama seca-se e morre. E ele fica, ele ficou muito. Melhor eu morrer do que viver, nada dá certo na minha vida. Aí Deus diz para ele no verso 9, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte, eu quero morte. Como? Tornou o Senhor e disse, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho nenhum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu? E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda e também muitos animais? Não estou entendendo vocês. Ficou bravo porque eu matei essa planta. Aí você não vai ficar bravo? Essas pessoas iam morrer, você pregou, elas estão salvas. Quer dizer, aceitaram a salvação, né? Nós somos muito engraçados, né? E Deus ainda conversa, dialoga. Esse é o papel de Deus. Deus é assim. Deus ouviu a reclamação. E que reclamação? Ora, fica quieto, Jonas. Olha, o povo se converteu, agora fica aqui, não fala mais. E Deus vai dando corda porque Ele quer ver a transformação, inclusive do profeta, que aqui aprende uma lição. Se Deus está chamando você, aceite o chamado de Deus, onde quer que seja. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos essa história e queremos seguir os teus passos e a tua vontade em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Um grande abraço. Até amanhã. Miqueias. Vamos começar Miqueias amanhã. Como você se sentiria se toda uma cidade se convertesse a Deus depois de ouvir um sermão que você pregou? Se você fosse um evangelista, provavelmente este resultado te deixaria muito feliz. Pois foi exatamente o que aconteceu com Jonas, o qual pode ser considerado o maior evangelista do Antigo Testamento. Em pouco mais de um mês, ele conseguiu evangelizar toda a cidade de Nínive, alcançando todas as classes sociais, inclusive o próprio rei ninivita. Esse feito é impressionante, pois transformou uma cidade inteira através de sua pregação breve e poderosa. Porém, o livro de Jonas mostra uma grande contradição. O mensageiro não ficou feliz com o resultado de seu evangelismo. Pelo contrário, ele ficou decepcionado com o resultado. Nos versos iniciais do capítulo 4 lemos: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Você consegue perceber a ironia neste texto? Um missionário decepcionado com a misericórdia de Deus. O texto revela que Jonas não queria pregar em Nínive, pois sabia que Deus era capaz de perdoar até mesmo seus inimigos. A teimosia de Jonas ultrapassou os limites da racionalidade quando o sol queimou uma plantinha que estava lhe fazendo sombra. Revoltado, ele pediu para que Deus tirasse sua vida, pois ficou decepcionado pela morte da plantinha. Nos versos finais, Deus o leva a uma reflexão profunda. Veja. E o Senhor disse: Você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Existe um detalhe interessante no livro de Jonas. Todos obedecem a Deus, menos o mensageiro. Os marinheiros pagãos temem a Deus. O mar, o peixe, a planta e os vermes obedecem a Deus. A nação pagã se converte e obedece a Deus. O único que não obedece a Deus é Jonas, o mensageiro. Quando olhamos o cenário todo desta obra, percebemos que o indivíduo mais perdido é o próprio pregador. Deus gasta mais tempo e energia tentando salvar o seu mensageiro.
E a principal característica da perdição de Jonas estava na falta de amor pelos perdidos. Ele estava mais preocupado com uma planta do que com milhares de pessoas que precisavam conhecer a verdade. Que lição para os nossos dias! E sabe, o livro de Jonas é um dos poucos da Bíblia que termina com uma interrogação. Ela é uma pergunta aberta para que o leitor possa dar sua resposta. Nós também precisamos dar mais valor ao ser humano por quem Jesus deu a vida. Vale então refletir em um interessante pensamento que declara: ame as pessoas, use as coisas, e não o contrário. Entendeu?